propostas. Procuro um caminho em cada lugar. Tenho ouvido histórias, muitas propostas, e uma voz me sussurra: não desista sem tentar. Em busca da verdade, eu vou até o fim. A eternidade está diante do olhar, e a voz me diz que sim. Um caminho apertado está diante do olhar. Um caminho apertado, meu espírito contrito, partido do coração. Me dê mais um dia, mais uma chance pra lutar pela redenção. Sozinho em busca de respostas, procuro um caminho em cada lugar. Tenho ouvido histórias, muitas propostas, e uma voz me sussurra: não desista sem tentar.
Legal, muito obrigado por ter aceito o convite e pela música aí. Gente, essa foi a Stone Secret Band e no programa de hoje, novas relações, novos modelos de negócio, uma nova forma de se posicionar no mundo. Em nível global, a economia colaborativa parece que veio para ficar e veio aí para estimular a partilha. Uma pesquisa feita pela Nielsen em 60 países mostrou que 2 em cada 3 pessoas têm sim a vontade de dividir ou alugar os seus pertences. E essa nova forma aí de se posicionar no mundo também tem gerado muita renda, tem movimentado o mercado. Foram em 2014 somente 110 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Para entender um pouquinho mais como funciona essa nova forma, esse novo modelo de negócio, a gente tem aqui no nosso estúdio a convidada, professora, especialista aí em economia criativa, Patrícia Bittencourt. Seja bem-vinda. Obrigada. Legal, Patrícia, obrigado. Mas antes, a gente vai bater um papo aqui com o pessoal da Stone Secret. Wesley, seja muito bem-vindo e a todos também. Vamos começar então entendendo como é que começou aí a banda de vocês. Vocês têm outras profissões além também de tocar na banda. Você, por exemplo, é professor, né? Então, Sim. Como é que aconteceu essa relação? Vocês já tinham outras profissões? Foi pintando isso ao longo da banda? Conta pra gente. Então, acho que é uma realidade bem comum hoje os músicos terem, né, uma profissão e, paralelo a isso, desenvolver o trabalho artístico, né? Até que surja a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente já vem tocando juntos, a banda existe há 4 anos, né? Alguns já se conheciam e caminhos se cruzaram, né? Eu e o John já nos conhecíamos há bastante tempo, Ozzy e Thiago já se conheciam há bastante tempo, fomos nos encontrando, né? E vocês têm essa pegada do Christian Rock, né, que vocês chamam. Como é Isso. que é esse meio, na verdade, não é pouco explorado até aqui em Curitiba, no Paraná. O que você entende? Ele é diferente do que o pessoal chama existe a linha gospel music, né? Ele é diferente, né? As letras passam uma mensagem, sim, mais reflexiva, questões transcendentais sobre existência, críticas com relação a valores que circulam no mundo hoje, né? Que estão em vigor no mundo. Então, esse é um dos objetivos da banda, é transmitir uma mensagem, pessoa que gosta de rock poder pensar algumas coisas. Isso, o rock, na verdade, desde a época dos Beatles, tinha aquela coisa do yeah, 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 e com Bob Dylan passou a ter um teor mais poético, né? Então quer dizer que mesmo estando nesse outro nicho aí, vamos chamar assim, vocês podem ter aí também essas referências mais clássicas. Quais são Sim, as referências de vocês? Com certeza. Com certeza nos 70, Hendrix, Whitesnake, alguma coisa de rock britânico, U2, né? Também bem importante, nos 80. E aí chegamos nos anos 90 aí com também Alice in Chains, Pearl Jam, são uma das bandas que têm influenciado bastante o nosso trabalho, né? Legal, Wesley. Vou pedir para vocês encerrarem o programa. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre economia colaborativa aqui no Sinapse. Um dia de chuva, pensamento vagando, longe de casa, coração partido. Hey, yeah. Ninguém vai correr atrás daquilo que você tanto quer. Ninguém pode desejar mais aquilo que te faz feliz. Nós já estamos de volta com o Sinapse, hoje falando sobre economia colaborativa. Quem está aqui no estúdio com a gente fazendo o som hoje é a Stone Secret Band e também agora a Patrícia Bittencourt. Seja mais uma vez bem-vinda e vamos Obrigada. então começar falando sobre o tema do programa. Sim. Patrícia, vamos então primeiro esclarecer que existem vários tipos aí de economias, né? Então existe a Isso. economia criativa, colaborativa. Como é que a gente pode diferenciar cada uma delas? Então, a economia criativa é tudo aquilo que vem da criatividade, do conhecimento e da cultura. E tem a interface da tecnologia. Então, quando você mistura tudo isso, é economia criativa, tá? Então, uma pessoa que faz moda, e aí eu vou olhar para os setores, então, moda, arquitetura, design,
audiovisual. Então, todos esses setores fazem parte dessa economia criativa. A economia colaborativa é o processo. Então, é um processo pelo qual, através do qual as pessoas fazem as coisas. Então, de maneira colaborativa, de maneira coletiva. Então, eles fazem, desde pensar coletivamente, então pensar juntos, criar juntos, realizar juntos, fabricar juntos e, enfim, distribuir juntos e consumir juntos. E como que a economia compartilhada entra nisso? E a compartilhada é aquela quando específica em termos de infraestrutura. Então, um local, uma casa, equipamentos, então tudo que eu possuo como algo tangível, que eu possa pegar, algo concreto, eu posso compartilhar isso. Então, uma guitarra, eu posso compartilhar minha guitarra com outro músico. E aí também tem a economia das moedas alternativas, né? Isso, ainda que seria também. Isso? Então, as moedas alternativas já é uma outro patamar dentro da dimensão financeira de toda essa economia, que vai gerando moedas que são diferentes da moeda corrente. Seriam as bitcoins, por exemplo? Exato, bitcoins, ou então aqui em Curitiba tem o Neuro, ou então tem o Banco Palmas, enfim, várias moedas no Brasil, tem muitas, e no mundo também elas estão se proliferando muito no mundo também. Quais produtos e serviços hoje em dia mais são compartilhados? Desde conhecimento, então começa com conhecimento. Então, se eu compartilho o meu conhecimento com você, é o que a gente chama de crowdsourcing. Então, é o conhecimento da multidão. Então, quando eu consigo, numa plataforma, por exemplo, o meu conhecimento é compartilhado com o seu, com o dele, então todos nós juntos, numa plataforma, compartilhamos ideias. Aí, produtos, podemos compartilhar tudo que a gente fabrica, tudo que a gente tem acesso, a gente pode compartilhar. A gente compartilha relações entre as pessoas. Então, um amigo eu compartilho com você e eu conheço um amigo seu, você me apresenta um outro amigo, essas relações são compartilhadas. Os espaços são compartilhados. Legal, vamos ilustrar isso um pouquinho? O Sim. repórter Matheus Urbano foi até uma casa aberta que o pessoal está chamando por aí, né? Vamos entender, vamos mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona por lá. Dá uma olhada. Oi, Rodrigo, tudo bem? Você já imaginou moda, gastronomia e arquitetura tudo junto numa mesma casa? Essa é a proposta dessa casa, que é aqui em Curitiba. Vamos conhecer um pouquinho dela agora. Esses são os princípios da Casa Base, um negócio que se iniciou após uma pesquisa sobre economia colaborativa em Curitiba, feita pelo Henrique. Para que ter um espaço que só abraçasse os nossos negócios? Não fazia sentido. E a gente começou a buscar espaços que, além de abraçar os nossos próprios empreendimentos, ainda tivesse a oportunidade de dar acesso, vamos dizer assim, à estrutura necessária de equipamento, espaço físico mesmo, para a gente ajudar outros empreendimentos a surgirem. A Tereza, por sinal, é também uma das fundadoras e hoje uma das professoras lá da Casa Base. Dá aula até 3 vezes por semana. Eu dou aula de modelagem e costura e também tenho um trabalho de atendimento a roupa sob medida, né? Então a gente está vendo que a procura está muito grande, está expandindo bastante, e daí a gente busca outros profissionais também que pode ajudar a gente no projeto. E se aqui no Brasil o conceito de economia colaborativa é recente, lá fora coisa diferente. A Maria Milha que o diga. Depois de passar 3 meses em Lyon, na França, ela conta as principais diferenças do lado de cá para o lado de lá. Eu acho que o que vai manter a casa e que vai levar ela para frente é justamente isso. As pessoas trabalhando juntas, né? Cada um tem a sua ideia do que vai fazer, mas todo mundo colabora com todo mundo. E lá, essa parte da criação, cada um está no seu lugar fazendo a criação. Então, você tem que correr mais atrás até para crescer como criador do que aqui. Pois é, esse é só um dos possíveis exemplos, né? O que seria uma casa aberta, como a gente viu na reportagem? É diferente um pouquinho do coworking. O coworking, ele tem o compartilhamento apenas do espaço, a venda de pequenos espaços, né? Uhum. Mas as casas abertas, ela tem um componente maior de flexibilização e da maneira das pessoas trabalharem e se organizarem. Por isso que elas são tendência hoje em dia? Sim,
Então, as pessoas querem mais liberdade, né? Então, as pessoas têm muita vontade de fazer as coisas com mais flexibilização. Então, elas querem pensar junto, elas querem trabalhar juntos e a casa, ela cria esse ambiente. Então, quando a estrutura cria esse ambiente, é mais fácil colaborar. Então, mas todos estão aprendendo. Então, é um aprendizado constante. Podem ser profissionais de diversas áreas no mesmo lugar, né? Ou não? Sempre, de diversas áreas. Mas as casas em Curitiba são... A gente pode dizer que tem mais de 30 casas já. Então, essas casas, elas têm um certo DNA, que a gente chama. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Labamba, ele é mais produção cultural. O das Nuvens também é criação e produção cultural. A Casa Base é arquitetura e moda, e tem outros empreendimentos lá também. A Beta já é bastante focada em startups e empreendimentos de base tecnológica. Então, enfim, tem uma série de opções, de exemplos, mas são espaços bem alternativos nesse sentido, que cria outras possibilidades para as pessoas. Legal, Patrícia. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre economia colaborativa aqui no Sinapse. Fique ligado. Já estamos de volta com o Sinapse, hoje falando sobre economia colaborativa. Quem está aqui no estúdio com a gente fazendo o som do programa de hoje é a Stone Secret Band e também a Patrícia Bittencourt, que é professora, consultora de economia criativa. Patrícia, como é que pequenas atitudes do dia a dia podem se tornar aí colaborativas e podem se tornar boas ideias para também ajudar outras pessoas? Primeira coisa se você quer fazer alguma coisa, fazer com alguém. Né? Bastam duas pessoas para a gente fazer junto, né? Então, chamar outras pessoas que têm ideias diferentes. A diversidade é a nossa maior riqueza. Então, quanto mais diverso, melhor. Segunda coisa, em termos de compartilhamento, você pode... a economia colaborativa tem alguns princípios, por exemplo, o consumo consciente. Então, ela olha para o planeta, ela quer cuidar do planeta, os jovens estão preocupados com isso. Então, ele olha muito para isso. Então, olha com cuidado com o outro. Então, existe, por exemplo, tudo está relacionado com o consumo de roupas, por exemplo. Então, a transformação das roupas, o reuso das roupas e o reuso de tudo. Outra coisa é o faça você mesmo. Então, o faça você mesmo é um dos princípios da economia colaborativa também. Legal. A família, então, pode ser uma porta de entrada aí para esse modelo de negócio também? Sempre foi. Sempre foi. A economia colaborativa não é de hoje, né? Os nossos avós... Só ganhou esse nome, né? Sim, só ganhou um status, né? Mas ela vem de longe, assim. Desde que o mundo é mundo, a gente tem um espírito de solidariedade uns com os outros e isso gera compartilhamento, gera troca, gera escambo, gera triangulação, quando envolve 3 pessoas ou mais, enfim. Então, é uma coisa que sempre esteve aí. É que agora ela ganhou um certo status, um certo valor, porque o jovem entra com muita vontade nisso de fazer a coisa diferente, de fazer a coisa com mais liberdade, né? De fazer tudo com mais liberdade. Existe mais o quê? Concorrência, competição? Olha, até esse termo, quando a gente está olhando para esse novo processo de fazer as coisas, que é a economia colaborativa, até a competição ela se modifica. Porque as pessoas que estão dentro desse espírito, porque primeiro é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Então, se você muda a tua maneira de pensar, então você consegue entrar nesse ambiente para poder colaborar com as pessoas. E aí saem coisas incríveis. E aí, como você mudou a maneira de pensar, você consegue, então, cooperar. Então, é o que a gente chama de competição. Então, você faz dos seus competidores, que são naturalmente, que podem ser competidores, mas eles se tornam parceiros. Então, existe concorrência? Não. Então, todos esses processos estão em
em modificação, eles estão se transformando. Então, quando eu junto a economia colaborativa com a internet, com as novas mídias, com as redes sociais, com as novas tecnologias, aí ela se fortalece muito mais rápido e a coisa ganha essa proporção que a gente tem visto hoje. Muito interessante. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora no Entre Aspas com a Thaís Cunha, que vai falar um pouquinho mais sobre essa mudança nos valores das pessoas. Os refugos da produção têxtil, a comida descartada, os nichos negligenciados. O capital permanece em foco, mas é hora de olhar o entorno. Em um mundo feito por pessoas e para pessoas, a economia compartilhada se volta para a vida em comunidade. Colaborativo, o modelo se apoia na tecnologia, através de plataformas que se desenham a esse serviço e do poder de alcance das mídias sociais, para construir uma sociedade que se autossustente e enriqueça através do contato humano. E se ao invés de um quarto estéril de hotel, você se hospedar na casa de um típico morador local? Ou compartilhar a mesa com estranhos em um jantar feito sob medida, com comida da melhor qualidade, por um preço modesto? Quanto você pode pagar? Quanto você quer pagar? A experiência é o grande produto desse novo modelo que começa a se estabelecer. Com o partilhar, o homem busca reverter o latente processo de desumanização provocado pelo ritmo desenfreado do capitalismo moderno. Então, Patrícia, como é que essa mudança, nessa forma de se relacionar com as pessoas, mexe até com os nossos valores, com os nossos princípios pessoais? Totalmente, porque o aprendizado da economia colaborativa, quando você muda essa maneira de pensar, esse aprendizado que vem com você, faz você, por exemplo, adotar práticas que antes você não adotava e dá um certo desprendimento para as pessoas. Então, e aí esse desprendimento acaba que as pessoas ficam mais livres e conseguem trabalhar juntas. Então, uma flexibiliza de um lado, a outra flexibiliza do outro. Então, são habilidades que as pessoas vão adquirindo no relacionamento. Uhum. Então, habilidades, por exemplo, de colaboração. Então, ou enfim, de você ficar mais livre numa troca, né? Então, por exemplo, eu quero trocar alguma coisa com você, um serviço por um outro serviço, e isso é negociado de maneira mais espontânea, né? Então, é tudo isso que as pessoas vão aprendendo, está todo mundo aprendendo. Bem interessante. E a gente vai ver agora o pessoal que estava lá naquela casa aberta que a gente mostrou no VT do bloco anterior, como é que eles se relacionam por lá. Dá uma olhada no Fala Galera de hoje. A vivência, assim, nesse espaço de networking, coworking, assim, é muito legal porque proporciona muitos relacionamentos, né? Então, a nossa rede de contatos aumenta, assim, formando um network bem legal. A gente trabalha com comunicação aqui dentro, tem mais os segmentos de arquitetura, design, moda, então a gente consegue interagir todos esses ambientes, assim, e surgindo novos negócios, né? Participei de um bazar aqui, o pessoal foi super receptivo, né? Um trabalho totalmente colaborativo, né, da casa, né? E até porque eu acho que o meu negócio está alinhado com o negócio deles do consumo consciente. No geral, trabalhar junto no mesmo ambiente é ótimo, porque você não fica preso de marcar horário com a outra pessoa da outra área para conversar a respeito do que está sendo feito no momento. Não, só chama a pessoa e já trabalha ali, já muda a ideia e pronto, já fecha a ideia no mesmo momento. Patrícia, eu fiquei curioso, existe alguma desvantagem na economia colaborativa? Porque o pessoal só vê vantagens, né? Existe alguma desvantagem ou não? Eu diria que tem limites, né? Por exemplo, o desapego em relação ao uso e o cuidado dos espaços, né? A limpeza dos espaços, enfim, tudo isso são trocas que as pessoas vão paulatinamente aprendendo a tratar juntas. Então, existem limites, sim, mas é como eu falei, é um aprendizado incrível e só gera valor. Só gera valor e uma das coisas que tem valor inestimável na economia colaborativa é a experiência. Então, as pessoas querem experimentar, então elas se sentem bem em trabalhar juntas, mais felizes, mais livres
Então, é bom, é muito bom, mas, claro, tem limitações, sim. Tá ok, Patrícia, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. E a gente encerra, então, chamando você para as nossas redes sociais. Vai lá no facebook.com/Programa Sinapse e @Programa Sinapse no Twitter. A gente continua conectado por lá, ok? E a gente encerra, então, agora com a banda Stone Secret. Muito obrigado por ter aceito o convite. Até a próxima.